No vídeo de hoje, o pontinho do Santos em Bragança, que você pode comemorar e também lamentar, né? Você, torcedor santista. E também outros assuntos do domingo. A polêmica, a troca de farpas sobre gramado entre Rogério Ceni, técnico do Bahia, e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Quem tem razão nessa história? E a tal cavadinha do Yuri Alberto. Quero falar sobre isso. Tá na conta do Yuri Alberto, a derrota do Corinthians ontem. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. E a sua creatina já acabou? Então corre para Fit Forte, que tem o combo Whey mais creatina. Você pode comprar bem mais barato do que separadamente. Aproveita, tem cupom de desconto, Jorge Igor, o cupom te dá 15% off. Você parcela até 3 vezes sem juros, recebe em qualquer lugar do Brasil com a Fit Forte, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos começar. Mais uma vez o vídeo deve ter entrado atrasado, hoje foi o dia de alguns compromissos pela manhã, como por exemplo ir ao consulado americano para a retirada de visto, sempre um processo muito gostoso, mas enfim, isso finalizado, fim da manhã, tudo resolvido, vamos lá gravar o vídeo, desculpa pelo atraso. E não foi só um único compromisso não, é cartório, é um monte de coisa, a vida não tá corrida, 24 horas é um tempo curto. Vamos começar falando então do peixe? Vocês lembram da minha projeção aqui semana passada? E alguns... olha aí o Jorge, olha o clubismo do Jorge. Pô, falar em 4 pontos, em até 6. Eu achei 6 uma previsão muito otimista e disse aqui que a minha mais realista era pensar em 4 pontos nessa sequência. Red Bull fora, traz 1 e faz 3 contra o Grêmio em casa, que eu acho que é plenamente possível o Santos fazer na quarta-feira. Aliás, quarta-feira eu narro esse jogo na GE TV, Santos e Grêmio, a partir das 8 da noite. 1h30 de pré-jogo, bola rolando às 9h30, com imagens ao vivo aqui mesmo no YouTube e em todos os lugares onde a GETV está disponível, até em panela de pressão, acho que tem a GETV, em frigideira, garrafa térmica, tudo que é lugar pega a GETV. Então é o seguinte, minha projeção era essa. E ontem, por quê? Porque eu via a evolução do time, percebo que o trabalho do Vojvoda rapidamente mostrou uma cara e fez com que o time tivesse uma melhora de desempenho, e achava que era possível confirmar isso em Bragança. E a atuação de ontem confirma isso. A atuação mostra, os números mostram, por exemplo, número de finalizações. Eu fui conferir no SofaScore. Estou falando o nome certo, tá, gente? Não estou confundindo. No SofaScore está aqui. 18 finalizações do Santos contra 8 finalizações do Red Bull Bragantino. O Santos finalizou 9 vezes no primeiro tempo, 9 vezes no segundo. O Santos não teve uma grande irregularidade de um tempo para o outro. O que o Santos teve foi uma queda de desempenho depois do gol do Red Bull Bragantino, e aí ele retoma esse desempenho a partir do gol de empate do segundo tempo. Ele termina o primeiro tempo piorando, volta o segundo tempo do mesmo jeito, e aí consegue 2 gols no intervalo rápido de tempo e acaba virando o jogo. E uma vitória que ele poderia ter sustentado não fosse o vacilo, o cochilo na reta final com o Pedro Henrique subindo sozinho entre o Mike e o Luan Pérez. Luan Pérez vinha em evolução, crescimento. Ontem uma partida ruim, uma jornada ruim do Luan Pérez. O Mike até agora, eu gostaria de ver mais com a camisa do Santos. Também é um jogador que acho que está devendo um pouquinho, cometendo alguns vacilos defensivos, como ontem, também é um problema. Em compensação, Schmidt ontem até deu uma cochilada no lance do primeiro gol, mas é um cara que vem evoluindo. Eu quero falar do Guilherme. Tem um lance, tem o último lance do jogo, que é um contra-ataque que o Santos tinha a oportunidade de puxar, já estava perto do tempo que ele tinha dado de acréscimos, o Flávio Rodrigues, o árbitro do jogo. E aí o Guilherme pega essa bola no campo de defesa, e eu juro pra vocês, eu tava vendo o jogo aqui do sofá e gritando, solta Guilherme, solta Guilherme. O Guilherme prendeu a bola, sofreu a falta e perdeu a chance de armar um contra-ataque. Esse é um ponto do jogo do Guilherme que eu acho que precisa evoluir, a gente já falou isso várias vezes aqui nessa trajetória dele com a camisa do Santos. É saber o momento de soltar, o momento de prender a bola, né? Às vezes o Guilherme faz o contrário do que tem que ser feito, na hora de finalizar ele tenta o toque, na hora de tocar, servir o companheiro, ele acaba carregando demais a bola e nem sempre ele vai sofrer uma falta numa zona perigosa, às vezes ele vai simplesmente ser desarmado sem falta. Então falta esse ajuste ao jogo do Guilherme, que eu acho um jogador útil, eu acho um jogador interessante, é um jogador que já viveu momentos muito bons com a camisa do Santos, mas tem essa
essa questão a resolver. Agora, o que fica muito claro é que além do time ter mais repertório ofensivo, né? Aliás, que bela bola no lance do segundo gol. O primeiro gol, o cruzamento do Souza, já é um negócio, né? Numa jogada que vai ali do João Schmidt pro Guilherme, chega no Souza, veio o cruzamento e o Lautaro Dias faz o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Muito legal ver o Lautaro, né, marcando, um cara que tem sido muito importante nesses últimos jogos. E depois o Lautaro faz um, assim, lançamentaço pro Barreal, e o Barreal faz o 2-1 e o Santos vira o jogo e virava assim, era merecido, pelo geral do jogo. O Santos nem tinha voltado assim pro segundo tempo, tão voando. Mas pelo geral do jogo, pô, era um placar que o Santos, ok, traduziria bem o que era o jogo, né? O Santos vencer, o Santos era um time que já finalizava mais no geral, no cômputo geral, como alguns gostam, do que o Red Bull Bragantino. O que você vê hoje, nitidamente, do Santos, é um time mais organizado. Isso é... Gente, é só ver os jogos, tá? Quem não viu os jogos e acha que é só análise resultadista, é só você parar para ver o desempenho, como esse time se comporta em campo. É um time que consegue se impor mais diante dos adversários, mais do que vinha se impondo, mas assim, muito mais, e um time que você percebe uma organização que faz, por exemplo, com que o desempenho do João Schmidt suba, por exemplo, né? Então, esse é um ponto. O trabalho do Vojvoda, em pouquíssimo tempo, organizou o time, elevou o potencial de alguns jogadores. O que não quer dizer que eu ache que esse time do Santos, no papel, seja muito melhor do que a sua classificação. Eu acho que não. Eu acho que na comparação até com outros times do Campeonato Brasileiro, o Santos, em alguns aspectos, em alguns setores, fica atrás. Mas o Vojvoda está mostrando que é possível ter uma média de pontos maior do que o Kleber Xavier vinha apresentando. Com todo respeito, o Vojvoda está mostrando que, em hipótese alguma, esse time pode tomar 6 do Vasco. Com todo respeito a todos, inclusive o Vasco. Esse é um resultado que não desce na garganta de nenhum santista. E aí, às vezes o vascaíno acha, pô, o Jorge é contra o Vasco, o Jorge pegou pilha do Vasco, pegou raiva do Vasco. Para, gente, tem nada a ver. Aqui em condições normais, podia ser o Vasco, o Bahia, o Figueirense, o Palmeiras, o Corinthians, qualquer um. Não pode tomar 6 no Campeonato Brasileiro dentro de casa com 50 mil pessoas. Porra, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é pra cair do goleiro ao ponto esquerda. Isso aí é pra se indignar a vida inteira quando você for lembrar disso aí. Não tem como você lembrar de um troço desse e falar, pô, foi um tropeço, né? Foi uma vergonha. O Vojvoda desse time não tomaria 6, mas nunca, só ver o que a gente tá vendo aí. A não ser que, pô, um dia ele perdesse o grupo, né, desse uma zoada do vestiário, fatores externos, campo, tático, trabalho, pô, mas não tem lógica, não tem como acontecer um resultado daquele, mas com o Kleber Xavier aconteceu. Foi a escolha que o Santos fez naquele momento. E eu lembro que o Santos resistiu bastante antes de trazer o Vojvoda. Antes do nome do Vojvoda. Claro que é o trabalho no início. Então, o que minou ontem o resultado do Santos? Falhas individuais. Que você vai corrigindo com posicionamento, com treinamento, com evolução coletiva, você vai minimizando, você vai deixando os ajustes mais encaixados, e aí você diminui a margem para erro individual, para falha individual, porém a falha individual ela sempre vai estar presente no futebol. Mesmo com times muito bem armados, um dia o camarada dá uma vacilada, escorregada, cochila na marcação, passa alguém nas costas, lá ele, pode acontecer, normal. Mas você minimiza isso com o trabalho. E o trabalho do Vojvoda é bem animador, bem promissor nesse início. Pô, podia abrir 7 pontos da zona de rebaixamento, seria muito melhor. Seria. Né? A galera pontuou, a galera em volta, o Grêmio ganhou, já foi pro meio da tabela. O Atlético Mineiro voltou a ganhar. O Inter pontuou fora, num jogo que ele sofreu. Quase tomou o segundo do Juventude. Todo mundo ali pontuou. E o Santos pontuou também. E a galera da zona de rebaixamento ficou ali meio para trás, né? O Vitória perdeu, né? O Fortaleza ganhou, mas não muda nada. O Juventude fez um pontinho, continua ali dentro. Então, dos males, o menor pro Santos. É um resultado que você fala... Porra, dava pra ganhar um jogo, né? Um vacilo no final, era só sustentar o 2-1, dava pra voltar com 3 pontos. Dava. Mas é um tropeço, assim. São 2 pontos perdidos, não é um tropeço. São 2 pontos perdidos num trabalho que tá no começo e que até agora tá mostrando sinais muito legais. Então, beleza, eu acho que no final, você não vai soltar fogos com um empate, mas vai falar, tá, beleza, trouxemos um pontinho. Fica essa sensação, e aí quarta-feira contra o Grêmio é encarar como decisão.
Decisão, jogo caráter muito decisivo, é para encher a Vila, é jogo muito importante, porque tudo bem, o Campeonato Brasileiro tem dessas, né? O Grêmio hoje, você vai olhar aqui a classificação do campeonato, o Grêmio foi para 32, é o 10º colocado. O Grêmio já disparou. Não, são 5 pontos. São 5 pontos. Se o Santos ganhar do Grêmio, o Santos fica a 2 do Grêmio e fala assim pro Grêmio, Grêmio, você tá aqui comigo, tá? Não sai, não vai embora não. Vai embora que acabou a festa não. Tua briga é aqui comigo. É trazer o Grêmio pra cá. Porque, né, o grande problema também é isso, é descolar todo mundo. Grêmio ganhou, Vasco ganhou, Atlético Mineiro ganhou, Internacional empatou, essa galera toda pontuando ali, mais ou menos na zona do Santos, né, na faixa de tabela do Santos. Então é sim um confronto direto. O Santos tem que encarar como uma decisão, como um confronto direto. E eu estava aqui olhando a tabela, vamos brincar de fazer projeções, santistas? Vamos lá, porque agora é o seguinte, próximos 4 jogos do Santos, tá? Grêmio, quarta-feira, transmissão da GETV, eu vou narrar. Ceará fora, confronto direto, mesma faixa de tabela. É jogo para tentar trazer ponto de lá. O Santos foi ao Castelão esse ano, contra o Fortaleza trouxe 3, antes da parada para o Mundial, né? Corinthians em casa, amigão, tem que ganhar o clássico. Tem que ganhar o clássico, é o Corinthians, é o maior rival do Santos, é um jogo muito importante. O Corinthians está mais ou menos na mesma faixa de tabela, outro confronto direto. E depois Vitória em casa. Dos próximos 4 jogos do Santos, 3 serão em casa. Eu ia dizer dentro da Vila Belmiro, mas tem uma notícia aí que talvez o jogo com Vitória vá para o Morumbi, não sei se já confirmou, mas enfim, são 3 jogos com mando de campo. Para mim aqui, ó, ai meu Deus, dá para sonhar com isso aqui? 3 pontos contra o Grêmio, 1 ponto contra o Ceará, 3 contra o Corinthians, 3 contra o Vitória. Bem otimista a minha projeção, né? Bem otimista. Vamos para uma mais realista. 3 contra o Grêmio, 1 contra o Ceará, 1 contra o Corinthians. Clássico, né? Aí nós estamos falando de 5 pontos. 3 contra o Vitória. 8. 8 em 12. É possível? Fiz a conta certa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 12. É uma conta também um pouco otimista, né? Aí nós vamos, porque aí, se isso acontecer, o Santos vai engatar uma sequência. Olha como é loucura. Se essa minha projeção otimista se confirmar, o Santos vai engatar uma sequência de 8 rodadas sem perder. Cara, quanto tempo isso não acontece? Não é muito provável, tá? Eu sei que essa conta que eu estou fazendo, ela não é mais provável. Mesmo a conta conservadora, ela ainda foi otimista. Mas é uma tabela que o santista fala, pô, temos jogos aqui para pontuar. Temos importantes confrontos para pontuar. Porque aí depois vai vir uma sequência de Botafogo fora, brigando por Libertadores, aí tem o Fortaleza em casa, aí tem Palmeiras e Flamengo. E Palmeiras fora, Flamengo fora. Então tem que fazer essa gordura antes dessa sequência mais difícil que o Santos terá depois dos próximos 4 jogos. Mas eu estou gostando do que vejo do trabalho do Vojvoda. Estou empolgado oficial. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Muito bem. Gramado Fonte Nova. O Rogério Ceni ontem rebateu as críticas do Abel, do Palmeiras, né, sobre o gramado da Fonte Nova. E aí o Rogério falou o seguinte, fica feio para quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão em gramado natural, fica feio. Essa foi a frase mais marcante do Rogério Ceni ontem, sobre gramado. O Abel Ferreira falou antes sobre isso e disse que o gramado prejudicou o Palmeiras, que dificultou um jogo mais criativo por parte do Palmeiras. Ele disse assim, estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional. Isto deveria ser inadmissível. As lesões, e ontem o Palmeiras perdeu Piquerez e Evangelista machucados no primeiro tempo, as lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês, se forem lá fora, conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto. Fecha aspas, foi o que disse o Abel. De fato, o gramado pintado, nós mostramos na transmissão da GTV, a Mariana Spinelli flagrou com o nosso cinegrafista lá, tinta no gramado, os uniformes dos jogadores do Palmeiras, que eram brancos, ficaram muito sujos de tinta desde o primeiro tempo, então tinha uma maquiagem ali no gramado. E o lance do Piquerez é um lance onde o pé claramente prende. Agora, eu não sei se é porque o gramado estava seco demais, porque tinha alguma ondulação, alguma coisa que prendia a chuteira, travava. Isso eu não sei, eu não posso afirmar. O que eu vi é que o pé dele ficou preso. O que eu vi é uma coincidência de gramado em condições visualmente ruins e o pé do camarada ficando preso.
E aí qual é o meu ponto? Jorge, você está querendo dizer então que o Palmeiras perdeu por isso? Não. Acho que o Palmeiras perdeu por outros fatores, inclusive o desgaste de uma semifinal de Libertadores que exigiu tudo do Palmeiras na última quarta-feira. Não acho que o gramado da Fonte Nova também seja o único gramado ruim do Brasil. Por favor, não venham me acusar de ser seletivo, porque aqui nós já metemos pau no gramado do Mineirão, que machucou o Tiquinho Soares do Brasileiro de 2023, o gramado estava um pasto, no gramado do Maracanã, que volta e meia tem problemas, a dupla Fla-Flu. Quantas vezes já foi criticada aqui por esse canal, o consórcio, que não conseguia deixar o gramado do Maracanã em condições. Então isso não é um problema exclusivo da Fonte Nova, eu não estou dizendo isso, não me acusem disso, porque isso é sacanagem. Não é isso que está sendo dito aqui no canal. A questão é, gramado bom tem que ser prioridade, tem que ser uma exigência, assim, que não se abre mão num futebol tão caro, num campeonato tão bilionário quanto o Campeonato Brasileiro. O que adianta a gente trazer o Luizito Soares, igual a gente trouxe outro dia, trazer, sei lá, o Memphis Depay, trazer... Porra, para esses gramados, o que adianta a gente gastar, os clubes montam um elenco na casa de 1 bilhão para isso, para esse tipo de campo? E aí é que eu volto à história do sintético ou do natural. Porque, vamos lá, aí eu vi rivais do Palmeiras, mas aí, reclamando de lesão, reclamando de gramado, e olha o gramado sintético, jogadores que já se machucaram do sintético. O Palmeiras tem um dos menores índices de lesão. Vou repetir, o Palmeiras tem um dos menores índices de lesões no Campeonato Brasileiro. E ele joga no gramado sintético. E aí? O departamento médico do Palmeiras não vive lotado. Pô, Jorge é o defensor do sintético. Eu não sou defensor nem de sintético nem de natural, eu sou defensor de gramado bom. Gramado onde a bola role, gramado onde você consiga jogar, é isso que eu defendo. O DM do Palmeiras está sempre cheio? O DM do São Paulo está lotado. O São Paulo joga num gramado natural. Então, vamos com calma, porque infelizmente a discussão sobre gramado, como qualquer outra discussão hoje travada em rede social, que não é ambiente saudável para debate, infelizmente, porque as pessoas deixaram esse ambiente ruim, salvo exceções, graças a Deus, a discussão virou clubista. E não pode discussão sobre gramado ser clubista. O meu é melhor que o seu, o meu é bom, o seu é ruim, o meu machuca, o meu não machuca, o seu machuca. Porra, aí você vai olhar dados, números, fala, não tá batendo muito, né? Fosse assim, então, se o sintético fosse o grande vilão, Palmeiras estava liderando o número de machucados, Botafogo estava liderando, Atlético Mineiro agora também. Então, pera lá. A questão é gramado bom e gramado ruim. O vilão não é o sintético, o vilão é o gramado ruim. Seja ele natural ou seja ele sintético. E o gramado do Palmeiras já teve sérios problemas também, de borrachinha soltando, do composto lá, que esquentava, aí ficava horroroso. E é pau no gramado ruim. Ninguém fala do gramado do Engenhão, do Botafogo, do Newton Santos, que é uma tecnologia mais moderna, mesmo que o Atlético usou agora na Arena MRV, e é isso aí, a vida segue. Você não vê crítica ao gramado. Pô, esse gramado é uma porcaria, esse gramado já machucou uns 10 jogadores. Não, porque o gramado é bom. E existem estádios de grama natural, como, por exemplo, Neoquímica Arena, que já foi elogiada pelo próprio Abel. Excelente gramado também, ótimo. Ótimo. Então, eu bato palma pro gramado do Newton Santos, eu bato palma pro gramado da Neoquímica Arena, seja natural ou não, seja sintético ou não. Eu bato palma para gramado bom. E essa tem que ser uma exigência. Eu acho lamentável um jogo de G6 do Campeonato Brasileiro, um jogo de um time que poderia ter assumido ontem a liderança, pelo menos provisoriamente, do Campeonato Brasileiro, ser disputado naquele gramado. É óbvio que piora a qualidade do jogo. O jogo foi ruim. O primeiro tempo do jogo foi de irritar. Eu termino a narração do primeiro tempo dizendo, olha, vamos orar aí, rapaziada, pro segundo tempo, porque primeiro tempo não rolou. Primeiro tempo não existiu, finge que não existiu. E é óbvio que o gramado ruim, ele tem impacto nisso. Claro que ele tem culpa nisso. Tem culpa todo mundo, né? Como dizem. Então, esse é o ponto, tá? Entendo que cada um aí tá defendendo o seu, entendo, mas a questão é que gramado ruim não pode ser aceito. Gramado ruim no esporte de alto nível não é só pela questão da pobreza do espetáculo. É pelo risco à integridade física dos atletas. Isso a gente não pode admitir. Existe a história de show, né? Os estádios, muitas vezes, para arrecadar, precisam de shows, precisam fazer outros tipos de evento, mas isso não pode destruir o gramado. Isso não pode. Isso acontecia muito no Mineirão. Porque teve show, não sei o que, aí o gramado todo arrebentado.
Não pode acontecer em estádio nenhum no futebol brasileiro. Não é uma exclusividade da Fonte Nova, não é uma exclusividade do Bahia, mas ontem o gramado estava ruim. Ponto final. Ponto final. Torcedor gostando de ouvir ou não gostando de ouvir, tô pouco me importando. Um dia é o palmeirense que xinga, outro dia é o torcedor do Bahia que xinga. Gramado estava ruim, e gramado ruim não dá para ser tolerado no futebol de alto nível. Simples assim. Pênalti do Yuri Alberto, para fechar o vídeo desta segunda-feira. Ai, meu Deus do céu. Primeiro que é o seguinte, tava vendo o levantamento que o GE fez hoje no fim da manhã, sobre pênaltis em 2025 cobrados pelo Corinthians. O Corinthians tem apenas 33% de acerto de pênaltis nesse ano de 2025. É muito baixo, né? É muito baixo. Foram 6 pênaltis, o Corinthians converteu apenas 2. E o Corinthians já perdeu 2 pênaltis de cavadinha nesse campeonato, porque teve o do Yuri Alberto contra o Mirassol. Tava narrando esse jogo lá no YouTube da TNT no primeiro turno. Sem voz, com a voz arrebentada, mas tava lá, cumprindo a escalinha. E o Memphis perdeu o gol de cavadinha lá, perdeu o pênalti de cavadinha lá. Que eu acho? Cara, eu entendo que tem uma corrente que defende o seguinte: jogo sério não dá pra bater pênalti de brincadeira. Jogo sério você não pode arriscar. Jogo sério você dá uma porrada no meio do gol. Calma, mais ou menos. Depende do batedor, depende do quão técnico ele é para fazer aquilo, no popular, do quanto o cara se garante para fazer. É isso que eu acho que é decisivo. Na técnica e no mental. Né? Para aguentar a bronca também em caso de perda da cobrança. Na hora que você vai, né? É a famosa frase, lá no Rio o pessoal fala, sustenta a tua gracinha. É a famosa frase. Você vai fazer, beleza. Você sabe que se fizer, você tá consagrado, vai tirar onda, vai dar show. Se perder, vai ser um inferno, vai virar meme e você pode ser o responsável por uma derrota. Você tá disposto a aguentar isso? Você vai segurar esse rojão numa boa ou não é pra você? Você precisa saber, você precisa medir isso, você precisa se conhecer e conhecer também o goleiro que tá do outro lado, né? É uma temeridade você bater um pênalti como esse diante de um goleiro tão qualificado em disputa de pênalti, em cobrança de pênalti, como o Rossi. E aí precisa saber, fez a merda, deu merda, fez cagada. Ele já tinha perdido um gol claro, aí teve o pênalti e perde o pênalti. Aí faz o gol no segundo tempo, mas o Corinthians toma a virada. Fez a cagada, merda tá feita. Aí você vai ter que segurar o rojão. E eu não sei se o Yuri Alberto, né, porque ele já, apareceu, pediu desculpa, teve choro e tudo mais, assim. Aguentar o rojão. É uma cobrança pessimamente executada. Não vejo problema nenhum em pênalti de cavadinha. Mas é um risco muito, muito alto. Você tem que ser, sabe, você tem que ser brabo pra bancar. O Memphis, que é um jogador muito mais técnico do que o Yuri Alberto, foi fazer, se deu mal. Tem um risco muito grande que eu acho que você deve medir muito bem. E o Corinthians fazia um bom primeiro tempo, o Corinthians fazia um bom jogo, mais posse, mais finalizações, e é o tipo do lance que causa muitas vezes um impacto emocional, não só do cara que perdeu, mas no time todo, no estádio, em todo mundo, sabe? Então, essa derrota, ela vai ficar muito lembrada pelo erro do Yuri. Você vai falar de arbitragem, vai falar de ineficácia, né? Aliás, até o Dorival não gostou da pergunta feita pelo Pedro Ramiro ontem, que eu achei uma pergunta dura, mas é uma pergunta. O Pedro Ramiro não chegou pro Dorival e falou assim: Dorival, data FIFA aí, o time ficou um tempo sem jogo, aí 2 semanas, não sei o quê, voltou, não jogou nada, porcaria de treino, hein? Ele perguntou, o time está treinando mal? O que está acontecendo? O time está treinando mal? É uma pergunta. Ele não fez uma afirmação. E o Dorival podia ter dito, não está, nós estamos trabalhando forte. Não, você viu o primeiro tempo, que é uma coisa também que me incomoda muito, né? Imagina, o repórter estava no estádio, ele foi lá para comer pipoca, ele não viu o jogo, sabe? Você viu o primeiro tempo? Não, eu vi, mas eu posso ter uma visão diferente da sua. Eu posso chegar a uma conclusão vendo o mesmo jogo que você, totalmente diferente, o que não significa que um viu o jogo e o outro não. Detesto, acho esse tipo de respostinha, sabe? Não é que o jornalista não possa ser confrontado. Mas, você viu o primeiro tempo? Vi. E cheguei a essa conclusão. É direito do cara. Ele fez uma pergunta.
Mas, de qualquer maneira, se esperava resultados melhores do Corinthians com esses dias aí de treino, com semana livre e tudo mais, e os resultados não estão vindo, por mais que o Corinthians ontem tenha tido bons momentos contra o Flamengo. Ele precisa ser justo. Teve bons momentos, teve oportunidade para fazer mais do que um gol. E garantir uma vitória, e garantir uma margem confortável para sustentar um abafa do Flamengo no segundo tempo. Mas não fez. Não fez. E aí você freia um momento de talvez uma eventual subida de tabela. O Corinthians fica ali com 29 pontos em 12º. Na beirinha da zona da Sul-Americana. Não engrena no campeonato. É uma campanha muito irregular. São 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Muito irregular. Então, eu acho que a pergunta fazia todo sentido. Eu acho que era pertinente, sim. Agora, o pênalti do Yuri é, sim, um dos grandes responsáveis pelo resultado que a gente viu ontem. Né? Não tenha dúvida. E só rapidamente sobre o Flamengo, assim como o Palmeiras teve o desgaste do meio de semana da Libertadores, o Flamengo também teve. O Flamengo jogou um dia depois e jogou fora do país. E jogou na Argentina. E aí voltou na sexta-feira e tudo mais. E aí ontem, o que faz o Felipe Luiz? Ele tira 5 jogadores. Aí você vê. Semana passada ele tirou. Ele botou do time, né? Vinha, botou Emerson Royal, botou Bruno Henrique lá na frente, De La Cruz, Carrascal. Botou 5 caras diferentes. Contra o Vasco, ele também poupou meio time. E ele não ganhou o jogo. Porra, aí o Pardal. Aí inventando, essa coisa de quarta e domingo, pra que isso tudo? O jogador tem que jogar, o jogador tem muita frescura. De ontem ninguém vai falar nada. Nada. Porque o resultado veio. E o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo bem ruim. Bem ruim. Primeiro tempo de um Flamengo com jogadores desconectados, talvez fruto também de uma mudança tão profunda no sistema. Um primeiro tempo em que o Flamengo tem que agradecer o Corinthians ter sido tão ineficiente. Essa é a verdade. E aí, no segundo tempo, primeiro tempo, o Flamengo só conseguiu 5 finalizações no jogo. No segundo tempo, o Flamengo toma um gol logo do Yuri Alberto, do primeiro minuto do segundo tempo, mas aí, quando vem as trocas do Felipe Luiz, qualidade técnica por qualidade técnica, time por time, aí o Flamengo foi prevalecendo, foi começando a crescer no jogo, foram aparecendo jogadas, foram aparecendo triangulações, e aí já era um Flamengo no segundo tempo superior. Totalmente superior, com volume de oportunidades, e aí conseguiu fazer os seus gols, né? Primeiro com o Carrascal, depois pro Arrascaeta, 9 minutos, o Samuel Lino também participa da jogada, e aí o Flamengo continua. 7 finalizações no segundo tempo contra apenas 3 do Corinthians, e consegue o seu gol na reta final do jogo, com o Luiz Araújo, que tinha entrado muito mal na Argentina, ontem virando o placar. Então, foi um segundo tempo totalmente diferente. De um Flamengo que no Campeonato Brasileiro é um Flamengo que se comporta de maneira geral melhor do que o Flamengo da Libertadores. E esse resultado ele é enorme, ele é gigantesco, porque tem o jogo com o Cruzeiro. O Flamengo pode abrir 7, tudo bem que e tem questão de jogar menos ainda, mas ele pode abrir 7 para o Cruzeiro no meio de semana. 7. E o jogo é no Maracanã. Então foi um resultado fantástico de uma melhora no segundo tempo, de um time que tem material, né? De um time que tem qualidade técnica. Essa é a questão, essa é a principal questão envolvendo o Flamengo. Você olha para o banco de reservas e você fala, pô, tem muito de onde tirar. Na hora que você poupa 5 jogadores, e aí você vai fazer as mexidas no segundo tempo, aí você tem Jorginho, aí você tem Danilo, aí você tem Alexandre, aí é outro nível. É outro nível de banco de reservas que o Flamengo tem, né? Isso é um luxo, isso é um mérito, né? O Luiz Araújo ontem entrou bem, então é um mérito de um grupo tão forte, tão bem montado como esse grupo do Flamengo, que vence o jogo e o Yuri Alberto acaba se tornando o vilão. O problema do Yuri é que ele tem até um crédito recente com o torcedor do Corinthians, tem uma melhora recente, uma melhora do Yuri de 2024 para cá, que é muito grande, mas o problema do Yuri é que quando ele é meio Luciano no São Paulo, né? No dia sim, ele vai te entregar, ele vai, no dia não também. E o Yuri é muito do mental e da confiança, né? Então precisa ver como vai ser lidar com isso. Que bom que tem jogo quarta, domingo, né? Tem jogo no meio de semana de novo. Porque aí é a oportunidade de você deixar isso para trás. Porque eu lembro muito, né? De, por exemplo, como o futebol do Yuri cresceu na saída do Mano e a chegada do Antônio Oliveira.
porque ele não se sentia respaldado pelo Mano, e com o Antônio Oliveira a relação mudou, a confiança cresceu, os gols começaram a aparecer. Então, como o mental é algo determinante no jogo do Yuri Alberto, é muito importante esse trabalho psicológico mesmo, para ele lidar com a falha grave e que contribuiu, sim, fortemente para a derrota do Corinthians ontem em Itaquera. Muito bem, entregue o vídeo da nossa segunda-feira, espero que você tenha curtido. Deixa o like, deixa os comentários aí que você achar que deve deixar. Boa semana para todo mundo, juízo e tchau.